Que isso. Oi, gente, brigadão pela presença e participação de vocês. Um beijo, boa noite. Tchau, Douglas, boa aula. Tchau. Com Deus, Valeu, até obrigado. mais. Boa noite. Olá, meus amores. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, que as coisas estejam caminhando, né? Todos nós com os nossos desafios, com as nossas batalhas do dia a dia, né? E outras que são acrescentadas para as nossas vidas aí através de pessoas que a gente queria que tivessem mais maturidade, né? Para trazerem consciência, para trazerem alívio, para trazerem coisas boas para o país, mas a gente não pode controlar a ação das pessoas, né? E só clamar para que a justiça não seja cega nos casos que a gente tem visto no mundo afora, e também no nosso país. Senhores e senhoras, no nosso último encontro nós falamos sobre Sócrates, né? Fechamos ali, vimos aí que o Sócrates, depois de uma vida dedicada à filosofia, com a sua metodologia de diálogo, ele morreu vítima do Tribunal de Atenas. E antes de entrar aí na teoria do discípulo dele, o Platão, eu queria falar com vocês rapidamente sobre os adversários intelectuais de Sócrates e de Platão. Uma coisa que é muito importante aqui que naquela época não havia, né, esse nível de polarização que existe hoje, onde se você tem ideias diferentes das minhas, você é meu inimigo, eu te odeio, você não está me respeitando simplesmente porque você pensa diferente de mim. Não. Apesar de Sócrates, Platão discordarem das ideias dos sofistas, né, sofistas aí, né, vou escrever para vocês no grupo, né, no chat. Os sofistas, eles são pensadores livres, intelectuais da época, que eles têm uma série de divergências intelectuais com Sócrates e Platão. Isso fica apenas no campo das ideias, né? Eles não odeiam o coleguinha, porque o coleguinha pensa diferente. Bom, o que os sofistas basicamente defendem e que é importante a gente registrar? Galera, os sofistas, eles são pensadores que preparam os cidadãos atenienses para os debates. É importante vocês lembrarem aquilo que a gente já discutiu em aulas passadas, que na Atenas antiga, ainda que haja um modelo democrático, o conceito de cidadania é limitado. Quem são cidadãos? Homens maiores de 21 anos de idade, filhos de pai e mãe gregos, ou seja, mulher, menor de 21 anos de idade, estrangeiro e escravo, e a escravidão lá naquela época não é negra, ela é escravidão de guerra, todo esse contingente da população de Atenas está excluído do processo de cidadania, não tem voz política. Tá? Bom, então os sofistas, eles são professores que, em troca de dinheiro, eles preparam os cidadãos para o debate, para os debates políticos que acontecem na Ágora, que é a praça pública. Então, esses sofistas são professores de retórica, de argumentação, de conhecimentos gerais. Por quê? Porque eles viajaram pelo mundo todo. Então, eles foram entrando em contato com várias culturas diferentes, com vários pensamentos diferentes. E eles, então, transmitiam essas ideias aí para aqueles que eram tutelados, né,
aqueles que eram seus alunos. Bom, qual que é a base geral do pensamento de todos os sofistas? É uma ideia que nós conhecemos hoje, estou colocando aí no chat, como relativismo. Não é o relativismo físico, né? O relativismo lá do Albert Einstein, né? da física. Não, é o relativismo moderno. É aquela ideia, né? Então, o que é esse relativismo aí? É a ideia de que não existe certo e errado absolutos. Ou seja, eles dependem do ponto de vista das pessoas. Tá? Deixa eu escrever aqui direitinho para mandar. Então, o relativismo aqui é a ideia de que não existe certo e errado absolutos. Né? Então, o que é o certo, o que é o errado? É uma afirmação moral, é uma afirmação sobre a realidade, sobre o mundo em que nós vivemos, sobre as ideias, que depende do ponto de vista da pessoa. Então, eles vão dizer, né, aqui é importante você registrar, veja, não há nenhuma coisa, ok, que nós possamos dizer que é sempre certa e nenhuma outra coisa, uma ideia que nós possamos dizer que é sempre errada. Tá bom? Desculpa, gente. Então, o certo e o errado, né, a verdade e a mentira, vão sempre depender do ponto de vista do indivíduo. Então, a Simone pode considerar aquilo errado, mas a Ana Luísa considera certo, assim como o José também. E aí o Mateus, junto com a Simone, diz, não, é errado. E aí é o ponto de vista. Quem começou com esse tipo de ideia são os sofistas. E eu queria, né, fazer essa provocação inicial aí com vocês. Vocês concordam com os relativistas de que não existe nenhuma ideia, nada, nenhuma prática, nada que a gente possa dizer que seja certo e que vale para todas as pessoas, ou que é errado e que vale para todas as pessoas? Ou seja, no final das contas, eu concordo, professor, com os sofistas, tudo depende do ponto de vista. Você concorda com isso, que tudo sempre depende aí do ponto de vista das pessoas, que tudo é relativo? Eu quero ouvir aí as argumentações de vocês, moças e rapazes. Eu acredito que depende. Tem coisas que são fatos, apesar de que cada pessoa tende a ter, às vezes, ter um lado, ter uma visão sobre isso, né? É complicado. Essa é uma questão que você vai ter que dizer assim, ou existe certo, ou existe, ou tudo depende do ponto de vista das pessoas, ou não. Eu acredito que tem coisas que dependem do ponto de vista das pessoas, mas que também tem coisas que, independente das pessoas aceitarem como certas, elas são certas, e independente delas aceitarem como erradas, são erradas. Você começou aí fazendo a sua construção aí, você disse que fatos. Tem fatos aí. Que são fatos, então aí não tem essa questão do ponto de vista. Tem coisa que é certo, e tem coisa que é errado e errado. Né? Maravilha, né? O que você está me dizendo, então, posso corrigir, tá, Matheus? Mas é o seguinte, olha, professor, tem coisas que são fatos. As pessoas têm liberdade de aceitar ou não. Mas isso não torna aqueles fatos menos verdadeiros porque elas não estão aceitando. Sim. É isso? É isso mesmo. Ótimo. Ok. Mais alguém, por favor, além do Matheus, argumentando aí? Vamos lá, senhores e senhoras. Eu sei que tem tanto de gente aí, ó. Tem a Simone, tem a Ana Luísa,
Cadê? Quem mais que está aí? Nossa, tem muita gente aqui, ué. Né? A Ana, a Cláudia, o Cláudio, o Felipe, a Fernanda, Guilherme, José, a Cadija, cadê? A Leidiane, a Letícia. Vamos lá, gente? É um posicionamento simples aí para a gente. E aí você acha que tudo depende do ponto de vista ou que tem coisas que sempre vão ser certas e outras que sempre serão erradas? Né, o Matheus já se posicionou, ele disse, olha, tem coisas que são relativas, mas tem coisas como os fatos que não, os fatos, independente das pessoas aceitarem eles ou não, eles são certos, eles estão ali, eles são autoevidentes. Ô Douglas, isso também pode estar associado à forma do nosso pensamento, que o nosso pensamento ele é tipo dividido de duas formas, né? Abstrato e concreto. Então, eu creio que isso aí também pode estar baseado nisso, né? Lógico que é no nosso ponto de vista que a gente vai usar o pensamento em si. Mas eu acho que é nisso aí também, né? Está baseado muito no pensamento também, certo? Sim, claro, né? Quando a gente vai... exatamente, né, Felipe? Quando a gente vai se posicionar, né? A gente está desenvolvendo uma reflexão que baseada na nossa estrutura de pensamento. Mas aí fica a pergunta ainda. Tem coisas que são sempre certas e coisas que são sempre erradas ou tudo é relativo? Tudo depende do ponto de vista do indivíduo. E aí? Douglas, eu acho que depende da circunstância mesmo, da situação, entendeu? Do ambiente. Você está querendo me dizer que tudo é relativo? Não é que tudo é relativo. É tipo, tem coisa que é certa, tem coisa que é errada. Mas, tipo assim, igual eu falei, depende da circunstância, do momento ali, do contexto, sabe o que tu quer dizer? Mas então é relativo. Você está me dizendo que é relativo ao contexto. Sim, é relativo ao contexto, mas também não deixa de ser, de certa forma, uma coisa concreta, né? Tipo, o que é certo, o errado é errado. Se a gente for olhar assim, por isso que eu te falei em relação, tipo, um contexto, entendeu? Mas quando uma coisa ela é certa, que nem, por exemplo, o Felipe citou os fatos, ela não depende do contexto. Ela vai ser certa aqui, nos Estados Unidos, na Europa, na África, no continente africano todo, na Ásia, em qualquer lugar, ela vai ser certa. Ou em qualquer lugar ela vai ser errada. E aí o Matheus me deu um exemplo. Professor, fatos, eles são verdades autoevidentes. A pessoa pode não querer aceitar eles, mas aí é um problema dela. E aí esse fato serve para qualquer lugar, para qualquer circunstância, para qualquer momento. Por isso que eu estou falando dessa questão aí da circunstância. Porque a circunstância é um fator que torna a coisa relativa. Né? É como se, por exemplo, vamos supor que eu dissesse assim, olha, o Felipe seria uma pessoa diferente se ele tivesse nascido na França ou se ele tivesse nascido na África do Sul. É óbvio. Né? É um contexto, é uma circunstância cultural diferente. Então, olha, isso é relativo. Né? Mas, quando eu afirmo, por exemplo, que o Matheus e o Felipe são seres humanos, isso não muda em lugar nenhum. Né? Você pode estar na França, você pode estar no continente africano, na Ásia, na Austrália, em qualquer lugar. Isso é verdadeiro. Né? Por exemplo, a Ana colocou aqui que algumas regras não podem ser relativas para não atrapalhar nossa convivência em sociedade. Eu gostaria de saber um exemplo, se você conseguisse me citar, tá, Ana? Porém, a ciência deve sempre ser relativa para questionar e mudar para melhor. Eu entendo aqui que o que você está querendo dizer em relação à ciência não é uma questão de relatividade necessariamente, tá, Ana? Porque a ciência ela trabalha com uma metodologia
tem a ver aí com a verdade, né? Com a busca da verdade, com a busca da melhoria constante. É uma coisa que é verdadeira, que é sempre certa, não quer dizer que ela não possa ser melhorada, uma prática, né? Por exemplo. Aí você citou um ótimo exemplo, né? Que é a teoria da relatividade. Mas é como eu já disse para você, a teoria da relatividade do Albert Einstein é uma teoria física que não é o que a gente está discutindo aqui no aspecto físico. A gente está discutindo a relatividade no aspecto filosófico. Então, por que eu estou falando isso, gente? Vamos imaginar que a gente vai aplicar essa teoria aí dos sofistas na vida em sociedade. O certo e o errado dependem do ponto de vista das pessoas. A primeira pergunta que eu faria para vocês é a seguinte: então tá, por que se não existe uma coisa que a gente possa chamar de certo e outras coisas que a gente possa chamar de errado, por que a gente luta tanto por justiça, por igualdade? Por que a gente está lutando tanto para que os critérios da ciência e não de uma política genocida governem o país? Se tudo é relativo, se tudo depende do ponto de vista, bom, não tem nenhum problema. Deixem fazer o que está sendo feito, né? E que essa prática aí tão perigosa que está acontecendo continue, né? Porque eu não posso julgar ele, eu não posso condená-los, porque eles entendem que o que eles estão fazendo é certo. Mas, Douglas, nesse caso, então, essa questão do relativismo, neste caso... relativismo moral e legal. Sim, sim. O que é certo para mim, no caso, pode não ser certo para eles. Quer dizer, o que eu estou vendo como errado para eles pode ser certo? Bom, é isso que eu estou falando. Olha só o perigo. Os sofistas afirmam que sim. Ok? Mas olha só o perigo desse tipo de ideia. Quando eu digo que tudo é relativo e que eu tenho que aceitar que, sem questionamento nenhum, sem confrontamento nenhum, e conviver com isso de que tudo é relativo, que tudo depende do ponto de vista, de que o que é certo para o Matheus pode ser errado lá, o que é certo para o Douglas e para o Matheus pode ser errado lá para o Bolsonaro e para o Pazuello e vice-versa. E a gente que conviva com isso. Bom, então se é assim, por que a gente então vai continuar lutando e dizendo que as coisas precisam melhorar, que as minorias precisam ser acolhidas e respeitadas, que o meio ambiente precisa ser protegido? Bom, olha, é o seu ponto de vista, mas o ponto de vista do outro é que ele pode destruir o meio ambiente, de que o meio ambiente não é valioso, não é importante, que ele pode, inclusive, exportar lá, né, como teve a autorização do Ricardo Salles, né, madeira ilegal para os Estados Unidos. Né, ele pode fazer isso sem problema nenhum. Se eu considero que tudo é relativo, a gente se vê num problema, né? A Thalita está até dizendo, nem tudo é ponto de vista. Tem coisas erradas, nem tem fatos. Né? É o que o Matheus também disse. Né? Ô, Matheus, então, eu vejo que nós precisamos tomar muito cuidado na nossa vida em sociedade, porque essa máxima dos sofistas, dos adversários de Sócrates e Platão, ela continua muito presente no nosso dia a dia. E ela é uma armadilha para nós, inclusive para a democracia. Né? Porque, olha, eu não sei se vocês viram, mas no domingo tinha gente fazendo manifestação política. E em todas essas manifestações políticas, inclusive completamente ilegais, porque elas estão proibidas por causa da pandemia, sempre se pede a volta da ditadura militar. Então, o que é a ditadura militar? É a ausência de direitos, é
é a ausência de liberdade de expressão. E tem gente que acha isso lindo e maravilhoso. Só porque ele acha lindo e maravilhoso, porque ele acha certo, quer dizer que a ditadura militar, que modelos autoritários são certos? Então, veja, nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando nós dizemos que tudo depende do ponto de vista, nós criamos uma tirania da opinião. Como se cada opinião ela fosse igualmente válida e ela não pudesse ser considerada errada. Mas sim, tem opiniões, todo mundo tem direito à sua opinião, mas tem opiniões que são mais válidas, por quê? Por causa do que você, Matheus, e a Thalita disseram, porque elas estão mais próximas dos fatos, da verdade. E isso é inegável. E é isso que faz com que nós, todos os dias, nos levantemos e lutemos contra o que é errado. Porque, olha, existe alguma coisa, né, como a Thalita disse, né, que diz lá dentro de nós que nem tudo tem a ver com ponto de vista, que tem coisas erradas que não podem ser toleradas. Bom, mas como é que a gente chega a essa conclusão, né? Quais são os limites? Quais são as coisas que existem na sociedade que nos ajudam a estabelecer e determinar quais são as coisas certas e quais são as coisas erradas? Nós temos duas, né? Estou pondo aí para vocês. Nós temos a moral e nós temos as leis. Imagina, se tudo depende do ponto de vista, imagina você num tribunal, né? Vou pegar um caso famoso aí, né? Que até hoje não foi resolvido, infelizmente, né? Que é o caso da Marielle Franco. Caso dessa jovem vereadora do Rio de Janeiro, que não foi resolvido até hoje, né? Que inclusive já tem suspeitos presos. Imagina que esses caras eles estão no tribunal, né? E eles então estão sendo interrogados e eles dizem assim, olha, vocês não podem nos julgar porque nós matamos a Marielle, né? Olha, a gente até aceita que a gente matou mesmo a Marielle, mas vocês têm que entender que no nosso ponto de vista não é errado matar. Não tem nenhum problema matar. Matar para a gente é certo. Mas se a pessoa está dando problema para nós ou para alguém que é nosso associado, a gente vai lá e mata. Isso para a gente não é errado. Então vocês não podem nos julgar. Essa é a nossa opinião. Vocês não estão nos respeitando. Seria uma situação absurda, não seria? Né? É uma situação absurda. Mas tem gente que, mas de alguma maneira, é o que, quando eu digo que tudo depende do ponto de vista, eu estou fazendo. Né? Bom, se tudo depende do ponto de vista, é completamente aceitável comentários homofóbicos, completamente aceitável comentários machistas, racistas, preconceituosos, gordofóbicos e de todas as estruturas de preconceito possível. Porque, olha, olha, para você, isso é errado, é preconceito. Para mim, não. Para mim, é só uma visão. É a minha maneira de enxergar. Não. É crime. Está tipificado na lei. Essa ideia dos sofistas, né? Ela está associada ao pessoal que tem, tipo, o pessoal do status quo, o pessoal que tem muito poder, aí eles tentam impor essa visão assim, ou não? Matheus, ótima pergunta que você fez, cara. Por incrível que pareça, não. E eu estou fazendo aplicações aqui para os dias atuais, ok? De para onde que as ideias dos sofistas podem levar a gente nos dias atuais. Mas a grande situação é que muitas vezes esses caras eles têm uma ética, um estilo de vida tão elevado, tão bom, tão bacana, que eles ficam cegos para onde a teoria deles pode levá-los. Então os caras vão lá, criam uma teoria, propagam a ideia,
E é como se eles, de alguma maneira, não enxergassem quais que são as possíveis consequências e aplicações daquelas ideias. E isso acontece no caso dos sofistas. Esses homens, porque eram só homens, né? A antiguidade grega excluía a mulher, esses caras eles tinham uma moral tão elevada, um comportamento ético tão alto, de um padrão tão alto, que eles pensavam que todas as pessoas que aderissem às ideias deles seriam assim, de um padrão moral extremamente elevado. E por isso aquelas ideias elas não provocariam maiores males para a sociedade. Ah, então, tipo, tem esse grupo agora extremista QAnon, se eu não me engano, QAnon, do pessoal que é tipo meio negacionista, que eles têm umas ideias assim. É mais ou menos essa linha, então, né? Sim, mas aí veja bem. Tá, eu entendi o que você está dizendo. Não, na verdade, não. Veja bem, o que eu estou dizendo para vocês é que, vamos imaginar que a gente está aqui no grupo, ó, que aqui só tem pessoa boa, bacana, de coração bom, de uma moral elevada, que tem comportamentos adequados, que ajuda seu próximo e tal. Aí a gente cria uma teoria. Só que, como a gente tem esse coração bom, tem esse comportamento moral aí elevado, essa ética é muito boa, a gente não consegue ver, quando a gente cria as nossas ideias, possíveis males, possíveis coisas ruins que podem surgir dessas ideias. Ok? Por quê? Tudo porque eu tenho um estilo de vida muito bom e eu penso que todo mundo é assim. Então, olha, eles não são negacionistas. Tipo... Já ouviram falar de um livro chamado Poliana? A menina que viu o mundo cor-de-rosa. Tem até um filme que chama O Lado Bom da Vida, que a moça também só via as coisas boas. Né? O Ryan está falando que sim. Então, a Poliana é tipo aquele filme, né? O Lado Bom da Vida. Só vê coisa boa, só coisa positiva. Os sofistas, por causa do comportamento moral deles, eram assim. Então, quando eles criam essa ideia de que tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista, eles não acham que essa afirmação deles vai levar a sociedade para o caos, para os problemas, para os males e tal. É diferente de um negacionista. Um negacionista, ele nega fatos. Ok? Os sofistas não negavam. Eles discutiam, eles debatiam temas. Mas eles iam ali desconstruindo as ideias das outras pessoas. Olha, o negacionista, o que ele faz atualmente? Ele é um cara que ele pega um fato. Olha, é fato. E vocês precisam ficar muito atentos com o que eu vou falar agora. Podem até perguntar à sua professora de biologia. Não é verdade que a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina não tenham, que elas não têm comprovação científica. Tem comprovação científica de que não funciona contra o Covid. Porque eu vejo um tanto de gente dizendo, né? Hidroxicloroquina, ivermectina, cloroquina, todas essas coisas não têm comprovação científica contra a Covid. Elas têm comprovação científica de que não funcionam. Então, veja, quando você vê gente como o governo Bolsonaro, o Pazuello, essa Capitã Cloroquina, né? Olha o apelido que a mulher recebeu, né, gente? Capitã Cloroquina, negando a realidade, olha, ela está negando um fato. Ela pode negar o tanto que ela quiser, não vai mudar. É que nem os terraplanistas, né? O cara pode dizer o tanto que ele quiser que a Terra é plana, ele pode morrer dizendo isso. Isso não vai mudar o fato, a verdade de que a Terra é esférica. Né? Então, o negacionista, ele ataca fatos. Ok? Os sofistas não faziam isso.
Deu para entender, Matheus? Deu, valeu, Douglas. Bom, e aí, gente, a gente tem, então, o discípulo aí do Sócrates, né? Talvez ele teve vários, né? Mas o mais conhecido, o mais importante, aquele que influencia as nossas ideias ainda hoje é um homem chamado Platão. Né? Ele é chamado de Platão porque ele tinha os ombros largos. Tá? Então, Platão, além de ser um homem extremamente inteligente, sábio, muito bem preparado no campo da intelectualidade, ele tinha um corpo invejável, né? Um corpo de atleta. Platão, ele vê, né? ele participa ali do processo de julgamento que levou à pena de morte do seu mestre Sócrates. E Platão, inicialmente, é aquele discípulo de Sócrates que irá registrar os ensinos do mestre dele. Isso é muito importante você saber, porque Sócrates, na época de Sócrates, não existia registro escrito, só oral. Então, todo o ensino de Sócrates foi transmitido de forma oral. Sócrates mesmo não escreveu nada. Quem registrou seus ensinos foram seus discípulos. Provavelmente nós temos em torno de 95% a 98% dos ensinos de Sócrates registrados por Platão. Esses outros 2% a 5% aí foram registrados por outros discípulos. Tanto que se questionou durante muito tempo a existência real do Sócrates, tá, gente? E foi um documento de um adversário de Sócrates, um intelectual que era ligado à arte do teatro, que era muito importante naquela época, e que detestava o Sócrates, que registrou, né, através das suas peças e dos seus escritos, várias passagens onde ele ridicularizava Sócrates, manifestando suas opiniões sobre esse pensador com desprezo. Tá? Então, nós temos duas fases aí nos escritos do Platão. A primeira fase, tá, a gente chama de escritos da mocidade. São meras repetições dos ensinos de Sócrates. É como nós conhecemos o que Sócrates ensinou. E os escritos da maturidade são os escritos mesmo, os ensinos mesmo de Platão. Né? Uma dessas obras clássicas, né, talvez a obra mais importante, considerada aquela mais importante de Platão, é uma obra chamada A República. Nessa obra, a Márcia está perguntando, quem ridicularizava o Sócrates? Márcia, era um intelectual ligado à área da arte do teatro. O teatro, naquela época, era o veículo mais popular para a transmissão de ideias, né? E era muito comum a tragédia e a comédia. Então, esse intelectual, que era um adversário de Sócrates, através das suas peças e também de escritos, citava a pessoa de Sócrates e o ridicularizava. Isso significa que Sócrates existia. Né? Ele tinha uma existência concreta. Tá bom? Então, voltando aqui. A República é a obra de maturidade, talvez a obra, né, mais importante do Platão. Nela, Platão, a obra, no geral, a ideia é falar sobre uma cidade ideal. Como é que funcionaria uma cidade ideal? Tá? Então, gente, quando a gente fala que uma coisa é ideal, desculpa. Quando a gente diz que uma coisa é ideal, o que significa? Vamos supor que
um de vocês diga aqui, né? Eu tenho um ideal de homem, um ideal de mulher. Aquilo que encaixa melhor? Aquilo que encaixa melhor. Vamos aprofundar essa reflexão aí, Vitória. Ó, a Ana disse, uma utopia. O que você quer dizer com uma utopia, Ana? Esclarece aí para a galera. Está caminhando aí, caminha aí dentro do que você está falando mesmo. Só traduz aí para a galera. Né? E se alguém quiser ajudar a Ana, fica à vontade também. A Ana é uma coisa que não é alcançável. Né? Então, a utopia é uma coisa que não é alcançável. Né? A Márcia está dizendo o ideal é o melhor a ser feito. Né? Tem a ver com o que a Vitória falou também. Então, veja, o ideal, né? Então, veja, ó, quando eu digo assim, olha, eu tenho um ideal de homem na cabeça, eu tenho um ideal de mulher na cabeça, eu estou dizendo que eu tenho um modelo. É o melhor, né? E diferente da utopia, um pouquinho diferente da utopia, esse modelo, ele pode, de alguma maneira, ser alcançável, né? Pode ser que não seja completamente alcançável, mas eu posso, como a Márcia disse aí, né, fazer da melhor maneira. Eu posso, no mundo real, eu posso me aproximar o máximo possível disso. Então, nessa obra, o Platão vai descrever como funciona ou como seria uma cidade ideal. Do que ela precisa, quem governaria ela, como ela é, qual o tipo de conhecimento que governaria, que serviria para construir essa cidade. Então, Platão diz que essa cidade é um modelo a ser seguido por todos os governantes, né, para que a vida na Terra, em cada cidade, possa ser a melhor possível. Então, um ideal aí nesse sentido é um modelo a ser seguido. É isso que Platão esperava, ok? Mas para que a gente chegue nessas coisas da ética, da política, porque falar de uma cidade ideal fala de política, fala de ética, da convivência entre os cidadãos. O Platão vai precisar dar uma volta enorme com a gente, porque ele diz que a base de toda a reflexão humana, né, a base para a construção de qualquer coisa é o conhecimento. E lá na República ele vai falar de um conhecimento ideal, né, de um conhecimento que é um modelo para a gente, que é o melhor, né, como a Márcia disse aí, a ser praticado, a ser seguido. Platão em todos os sentidos, um idealista. Ok? O que é um idealista quando a gente fala de filosofia? Um idealista é um filósofo que ele acredita que as ideias são mais importantes, que são as ideias que governam a realidade. Ok? Então, veja, ó, as ideias são mais importantes. São elas que governam a realidade, o mundo em que vivemos. Então, vou dar um exemplo aí para vocês de idealismo, ok? Vamos supor que... vamos pensar aqui. O funk, ele sempre existiu no Brasil? Acho que sim. Sempre existiu o funk? O Brasil tem... Não, ele surgiu. Ele surgiu. Em algum momento ele surgiu, não foi? Então, sim. Bom, mas olha, de repente, como é que será que, de repente,
esse estilo, porque não é só um estilo musical, é um estilo de vida, ok? É um estilo de vida, é uma cultura, é uma subcultura, né? Tem todos os elementos aí, né? Esse negócio apareceu do nada na sociedade? Não. Ok? Veio de ideia, né? Da cabeça de alguém. Exatamente, né? Então, olha, quem é que na sociedade geralmente trabalha com ideias? Bom, você tem dois grupos. Essa galera das ciências humanas, filósofos, intelectuais, né? E por aí vai. Então, qual que é um princípio, uma ideia, né, possível aí, entre tantas outras ideias, que é orientadora do funk? Olha, homens e mulheres são iguais. A mulher tem tanto direito de curtir o seu corpo, a sua sexualidade, quanto o homem. A mulher tem o direito de usar a roupa que ela quiser e se apresentar como ela quiser, ok? Então, olha, você tem várias ideias. Então, talvez há 30, 40 anos atrás, o funk como um estilo musical, né, como uma subcultura, né, ele seria inviável. Mas, olha, as ideias intelectuais foram colocando e transmitindo para a sociedade aos poucos. Então, esses caras pensaram primeiro. Elas foram preparando o terreno. Aí, qual que é o próximo? Então, olha, tem a ver com idealismo. Então, é uma ideia que está governando um processo que vai culminar lá na frente em uma prática, que é essa subcultura do funk, que envolve a roupa, a dança, os bailes, né? E o tanto de variante que tem de funk aí, né? Bom, do romântico, da ostentação, vários tipos. Bom, o próximo passo, depois que sair do campo das ideias, é quando isso atinge as artes. Porque as artes são a maneira com a qual a sociedade, no geral, tem contato com as ideias. Então, imagina, né? Vitória, Matheus, Cláudia, Ryan, Ana, né, que um intelectual chegasse para você com toda aquela retórica dele, aquele jeito dele difícil de falar, e ou com aquele cara lá, aquela menina que frequenta aí o baile funk. Ia ser muito difícil para essa galera absorver, para essa galera aceitar. Ok? Mas, quando as ideias desse cara são traduzidas para músicas, para teatro, para filme, para série, então fica tudo mais fácil. Fica tudo muito mais fácil. Ok? Porque aí tem a musicalidade que envolve a gente, tem a letra que é traduzida para o contexto da pessoa, e aí aquelas ideias que os intelectuais queriam transmitir começam a penetrar na sociedade. E aí, de repente, quando a gente vê, mesmo quem não gosta desse estilo musical, dessa subcultura, aprende a tolerar, aprende a aceitar que existe, aprende a saber que tem a diversidade. Então, veja, começou em uma ideia. Deu para capturar aqui o que eu queria dizer? Sim, a gente é muito influenciável, né? Exatamente. Então, esse é o grande lance aí, né? Que mostra aí o poder das ideias. E que a gente pode dizer que o Platão, com certeza, foi... se ele não foi o primeiro idealista, ele é aquele dos primeiros que é o mais importante.
e que ele fez, e nós temos vários filósofos que são idealistas ao longo da história, nem todos são. Quando a gente chegar no Karl Marx, nós vamos ver que, por exemplo, Karl Marx não é um idealista, ele critica essa forma de pensar, mas que o idealismo, essa noção de que as ideias governam a realidade, ela está muito presente na nossa sociedade ainda hoje. Né? Tanto em grupos como essa subcultura do funk, como em igrejas, por exemplo, evangélicas, né? Que tem um pensamento completamente o contrário da subcultura do funk. Não tem a ver com isso, tem a ver com a ideia de que, com a percepção de que nós somos governados por ideias. Isso que é importante aqui. Sim, isso é ruim no caso ou é bom? Ô, Vitória, eu diria para você, agora sim eu diria para você que isso é ruim, é o exemplo de Bolsonaro. Eu diria que isso não é necessariamente bom, nem necessariamente ruim, mas que nós devemos perceber que existem estruturas intelectuais, existem ideias, né, que vão sendo transmitidas por esses intelectuais, por esses pensadores, dos tipos mais diversos de pensamento, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, ou que negue qualquer influência, participação política, e que, no fundo, eles têm algum interesse. E que essas ideias acabam gerando um efeito muito prático nas nossas vidas, né? Provavelmente vocês já ouviram uma frase, né? Ideias têm consequências. E elas têm consequências, né? As ideias têm consequências. Quais que são as consequências das ideias? São as práticas que nós perpetuamos, que nós vivenciamos no nosso dia a dia na sociedade. E, às vezes, o perigo é quando a gente não para refletir de onde estão vindo as nossas práticas, os nossos modelos de vida, as coisas que nós estamos fazendo, e nós simplesmente aceitamos sem questionar. Talvez, se você questionar, você possa até chegar a dizer assim, olha, isso aqui que eu faço é bom sim, é legal, veio de uma fonte bacana. Mas é importante você sempre questionar por quê? Porque você, então, vai poder saber de onde que estão vindo essas ideias. E, sabendo, você também vai poder rejeitar se você não gostar da fonte. Ok? Exemplo disso é o funk, igual você falou do funk, né? Esse estilo musical. Antigamente, era uma coisa bem, assim, ao ver de hoje em dia, o funk, tipo assim, as pessoas veem como, né, da favela, essa coisa ruim. Assim, sim, mas tem pessoas antigamente, que têm esse preconceito, né? Antigamente, tipo assim, pra mim, isso que eu tenho, antigamente era mais, tipo assim, dançável e tudo. Hoje em dia o negócio tá escrachado pra caramba. Tipo, é algo de se escandalizar, mas também tem o seu lado bom, que pode se expressar, né? É uma manifestação cultural, né? É a expressão da vivência do pessoal. Exatamente, é o que eu ia falar, né, Matheus? É uma forma de expressar. Nós podemos não concordar necessariamente com ela, nós temos toda a liberdade, né? Mas nós, como nós somos uma sociedade democrática, nós também devemos o respeito.